Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Bassi, eu sou contador e eu fui convidado aqui pelo canal da Sobota para estar conversando com você sobre finanças, tá? Eu já gravei 2 vídeos, sobre finanças. O primeiro vídeo onde eu dei alguns conceitos básicos para você entender finanças. O segundo vídeo eu falei sobre gastos fixos e gastos variáveis, tá? E no vídeo de hoje eu vou estar conversando sobre o fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa, movimentação do dinheiro, né? Como é que eu controlo o dinheiro do meu laboratório, ok? Então você vai ver aqui nesse vídeo que eu vou estar utilizando conceitos importantes que foram trabalhados nas 2 primeiras aulinhas, beleza? Então eu trouxe aqui um exemplo de fluxo de caixa. O que eu quero que você entenda é o conceito do fluxo de caixa. A forma que você vai controlar o seu caixa, você pode usar a que for melhor para você, tá? Eu vou colocar aqui uma maneira que eu costumo controlar o fluxo de caixa da minha empresa, beleza? Lógico que você pode usar o mesmo modelo para a sua empresa, para o seu laboratório, como para você também, pessoa física. Rogério, mas não é tudo a mesma coisa? Eu sou dono do laboratório? Não, na primeira aula eu deixei bem claro que o primeiro passo que a gente tem que ter é separa o dinheiro do seu laboratório e separa o seu dinheiro pessoa física. Não misture o dinheiro, tá? Não pague contas pessoais com o dinheiro do laboratório e vice-versa, porque isso é o primeiro passo para você começar a ter problema financeiro, tá? Então, para não ter esse problema, separa o dinheiro, beleza? Então, vamos lá. O modelo que eu uso é dessa forma. Eu sempre coloco um saldo inicial. Significa o quê? Se eu estou começando o fluxo de caixa no dia de hoje, tá? Estou gravando esse vídeo no dia 16 de janeiro de 2020. Eu não tinha fluxo de caixa anterior. Comecei hoje. Ótimo. Eu vou lá no meu caixa, tá? Meu caixa, minha conta corrente, onde eu tenho as disponibilidades de recurso. Somo tudo e falo, ó, hoje, dia 16, eu tenho um saldo inicial. Maravilha? Eu classifico o primeiro grupo aqui, grupo de entradas, que são onde eu vou registrar os meus recebimentos, tudo aquilo que eu recebi de dinheiro que veio do meu negócio, tá? E a dica que eu dou também para você é deixe bem separadinho o tipo de recebimento. Coloquei alguns exemplos, tá? Então lá no meu fluxo de caixa eu coloco lá no grupo de entradas recebimento com aparelhos planas. Então tudo aquilo que eu recebi de dinheiro por conta das vendas dos planas, eu vou colocar nessa linha. Binder, mesma coisa. Articulador, se eu faço placa de bruxismo, protetor bucal, se eu dou treinamento. Então, separa por tipo de receita que o seu laboratório gera, tá? E por que isso, Rogério? Porque no final do mês, no final do período, você vai conseguir enxergar de forma clara qual é o produto, qual é o serviço que te traz mais dinheiro. Quando a gente coloca tudo num balaio de gato só, você sabe que está ganhando dinheiro, mas você não sabe quem está trazendo dinheiro para o seu laboratório. E isso, para a gestão, é uma informação muito relevante, tá? Porque aí depois você define outras métricas, né? Se você, de repente, consegue enxergar no seu fluxo de caixa, e de repente o Binder é o produto que te traz mais dinheiro, quando você precisar fazer, por exemplo, uma campanha de marketing, quando você precisar fazer um curso, quando você precisar fazer qualquer coisa onde vai demandar dinheiro do seu laboratório, você vai apostar as fichas naquilo que te traz mais dinheiro, tá? Rogério, e aquilo que não me traz mais dinheiro? Será que eu não preciso fazer a mesma coisa para ele, no futuro, trazer dinheiro? Também é um ponto de interrogação que você precisa levar em consideração. Será que não estou vendendo muito planas porque eu não divulgo que faço planas? Pode ser. Ou será que eu não vendo muito planas porque, de repente, tem concorrente com mais
qualificação para fazer esse tipo de aparelho do que eu? Percebe? Então, um fluxo financeiro, ele consegue te dar, assim, consegue te mostrar alguns nortes, né? Ele consegue te, poxa, tenta esse caminho, porque você tem informação na mão. Quando a gente controla tudo num bolo só, a gente meio que se perde, tá bom? Então aqui eu coloco o grupo de entradas e, lógico, pode ter muito mais, e eu torço que tenha, né? Eu coloquei exemplos, e aí eu totalizo entradas, beleza? Aí eu venho para o grupo das saídas de dinheiro. Então perceba que o fluxo de caixa, eu vou controlar o quê? Quanto eu tinha de dinheiro, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro e quanto sobrou, que é o nosso saldo final. Então perceba que eu controlo isso diariamente. Por isso que eu coloco as colunas, ó, dia 1, dia 2, dia 3. Você vai fazer coluna até o final do mês. Tá? E lá na última coluna eu totalizo o que aconteceu nesse mês. Tá? Então a função dele é controlar entradas e saídas de dinheiro. Veja aqui nas saídas, eu também faço duas subdivisões. Eu separo o primeiro grupo, que são os gastos variáveis, que é aquilo que eu expliquei na aula 2, tá certo? Se você não assistiu essas aulas, eu vou deixar na descrição aqui o link dessas aulas, tá? Então é muito importante, antes de fazer a aula aqui do fluxo de caixa, assistir essas duas anteriores, perfeito? Gastos variáveis são aqueles gastos que só vão existir se eu tiver vendas. Eles variam, eles oscilam, tá? Em função das minhas vendas. Então, por exemplo, pagamento da resina, pagamento de gesso, pagamento de fio. Você concorda que você só vai pagar resina, fio, se você tem produção? Tá certo? Por quê? Porque isso vai variar. Aquele mês que você tem muita produção, dependendo do produto que você faz, você vai ter um gasto maior. Por isso que são variáveis, tá? Veja outro exemplo aqui, ó, como você vai conseguir enxergar melhor o seu negócio. De repente você viu que num determinado mês, você gastou muito dinheiro pagando fio. Aí vem aquele, pô, por que eu comprei tanto fio? Você vai olhar aqui na coluna das entradas e fazer essa comparação. Será que o que eu vendi aqui de aparelho também aumentou nessa proporção de fio? Porque só vou comprar mais fio se eu tiver mais aparelhos vendidos. Tá? Então você consegue analisar as despesas em relação às suas vendas. Faz sentido? Ah, Rogério, e se eu paguei muito fio e eu não vendi muito? Das duas, uma. Esse fio vai estar lá na prateleira do seu estoque. Então você pagou muito fio, mas não usou ainda. Mas você tem ele no estoque. Pô, Rogério, mas e se eu paguei muito e eu vou lá no meu estoque e não tem tanto fio assim? E eu não vendi muito? Ou está tendo desperdício na sua produção, tá certo? Ou está tendo desvio de fio da sua produção, tá? Lógico que isso aqui são exemplos para você pensar, tá? Eu estou fazendo uma provocação aí para você começar a enxergar gasto em relação às vendas, beleza? Então eu separo aqui o que são gastos variáveis, e você já sabe o conceito deles, aula 2, e eu coloco também os fixos, que são aqueles que eu vendendo ou não vendendo, eu vou ter que pagar esses caras. E no que isso vai me ajudar, Rogério? Vai ajudar na seguinte forma, ó. Você já começa o mês sabendo quanto você vai ter que faturar para pelo menos bancar os seus gastos fixos. Tá? Veja hoje, se você não tem um controle financeiro, um controle de fluxo de caixa, você tem uma ideia, assim, meio que puta, macro. Eu preciso faturar, sei lá, 15 conto lá no meu laboratório porque eu tenho 10 de gastos fixos. Só que às vezes a gente não leva em consideração que esse faturamento de 15, ele tem que pagar sim esses fixos, mas também tem os variáveis. Quanto é que você gasta para faturar isso? Percebe? E o fluxo ele vai te ajudar muito nesse sentido. Então aqui não tem um padrão, você vai colocar as receitas, as entradas
que você tem no seu laboratório. Se o seu laboratório só faz planas, você só vai ter uma linha aqui, que é a única coisa que você faz. Se você faz muita coisa, dica que eu dou, abra uma por uma. Tem laboratório que dá treinamento, dá cursos. Coloca separado, não mistura com o aparelho. Tá? Até para você enxergar o seu modelo de negócio. De repente o seu laboratório, ele tem uma tendência do quê? De virar um laboratório escola. Por que, Rogério, você está falando isso? Você consegue fazer mais dinheiro com treinamento do que com aparelho. Então, de repente, é um modelo que você precisa revisar. Será que não é melhor eu rever o meu modelo de negócio? Montar uma escola? Enfim. Gastos fixos, gastos variáveis. Soma os dois, você tem o total de saídas. Beleza? E aí, por fim, saldo final. Ok? Então, você vai controlar entradas, saídas e saldos dia após dia, mês após mês. Beleza? Eu vou fazer um exemplo aqui com números, só para você ver o mecanismo, tá? Vamos imaginar aqui, ó, que nós começamos no dia 1º de janeiro com um saldo no caixa, na sua conta corrente, a gente soma tudo, tá? Onde tem recurso, de R$100, ó. Então eu vou colocar aqui R$100, beleza? Eu sei que foi muito mais aí, mas aqui como minha lousa é pequenininha, eu vou colocar valor pequeno também, tá? E se você observar, eu sempre coloco uma letra P e uma R. P e R. O que significa isso? A letra P significa o quê? Uma previsão. Então eu posso sim, hoje em janeiro, de repente já começar a montar o fluxo de caixa de fevereiro. Mas aí eu vou colocar os valores na coluna de previsão. Estou projetando quanto de entrada nos próximos meses, quanto de saída. Então veja, os gastos fixos, isso é fácil, você já pode fazer até dezembro, tá? Só toma cuidado, por exemplo, naqueles meses que tem reajuste de aluguel. Se o seu aluguel é reajustado em setembro, você vai com o mesmo valor até agosto, mas em setembro você vai o quê? Dar uma reajustada. Mesma coisa se você tem folha de pagamento. Veja com o sindicato da classe aí qual é o mês de dissídio. Vai com o mesmo valor até o mês de dissídio. Depois lá você aumenta. Então eu sempre trabalho com uma coluna de previsibilidade e uma de R, que é o realizado. Então eu consigo também enxergar se aquilo que eu tenho de previsão, ele está próximo à minha realização. Tá certo? Porque nós, como empreendedores, nós não podemos administrar uma empresa no acender e apagar das luzes. A gente precisa ter um mínimo de previsibilidade, tá certo? Enxergar o nosso negócio um pouco na frente, tá? Por quê? Porque se hoje em janeiro eu já tenho o meu fluxo de caixa do ano de 2020 inteiro projetado. Se lá no mês de agosto, veja, eu estou em janeiro, mas em agosto a provisão do meu fluxo de caixa, ele não é muito bom, tá? Por algum motivo eu estou vendo que no mês de agosto eu vou ter problema financeiro. Cara, eu estou em janeiro, até agosto eu tenho tempo para poder reverter aquele cenário que eu já estou vendo, tá? Olha um outro exemplo bastante assim, até meio tosco, mas vai te ajudar. Eu conheço inúmeros empresários, tá? Até clientes nossos que dizem o seguinte, isso geralmente lá em novembro, dezembro. Nossa, Rogério, esse dia 30 de novembro, essa primeira parcela do 13º me pegou de surpresa. Aí eu perguntei, como de surpresa? O 13º já existe há quantos anos? Você sabe que a primeira parcela é dia 30 de novembro e a segunda é dia 20 de dezembro. Então você percebe que o cara ele não tem um mínimo de cuidado com o financeiro dele. Porque se ele tem um fluxo, cara, lá dia 30 de novembro, ele já vai colocar o valor que ele vai ter que pagar de 13º. Tá? Previsão, porque ao longo do ano ele pode contratar mais funcionários, demitir, então existe uma movimentação, mas uma previsão a gente tem que ter, tá? Então a recomendação que eu dou para você como empreendedor, empreendedora, né, um profissional que está ali na bancada, é ter também o cuidado com a grana do seu negócio, tá? Porque muitas vezes você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade, muitas vezes você está gastando energia em algo que às vezes não dá aquele retorno que deveria dar, tá certo?
Então, às vezes é melhor o quê? Você deixar de fazer. No meu negócio, muitas coisas eu deixei de atender. Antigamente eu atendia todo tipo de empresa. Só que isso demandava uma energia e o retorno não era bom. E é aquela história, poxa, você é um contador que atende todo o ramo de atividade? É meio que igual o pato, né? O pato ele anda, nada e voa. Mas se você observar, ele não faz as três coisas de forma excelente. Ele faz, né? Anda daquele jeitinho dele, dá uma nadadinha e voa mais ou menos, tá? Então quando a gente quer fazer tudo, muitas vezes a gente acaba não fazendo da melhor maneira que a gente poderia fazer. Então com o fluxo de caixa eu consegui enxergar que tipo de serviço me traz mais retorno. E o resto, Rogério, parei de fazer, tá? Então isso é foco, beleza? Então aqui, ó, vamos colocar número. Eu não tinha aqui colocar os R$100 que eu tinha previsto e é o mesmo realizado, tá? Como saldo inicial, tá? Eu vou fazer primeiro a previsão. Então vamos imaginar que eu previa receber aqui de planas R$500, de binder 200. Repito, os valores são fictícios, tá? 100, treinamento aqui R$1.000. Então a minha previsão de entrada aqui era de quanto? Ó, total de entradas, tá? 500, 700, 800, R$1.800. Beleza? Variáveis. Eu ia gastar aqui, ó, 50 com resina, 150 com fio, comissão eu ia pagar 200, impostos 100, aluguel 1.000, internet 100 e energia 100. Ok? Qual foi o total de saídas? Ó? Veja, os gastos variáveis totalizaram 200, 400, 500. Se quiser colocar um subtotal aqui é até legal. E 1.200 de fixo. Então o total de saída foi o quê? 500 com 1.200, 1.700. Tranquilo? Maravilha. Qual foi o meu saldo final previsto? Eu comecei o mês aqui com R$100, entrou 1.800. Então eu estou com R$1.900. Beleza? Peguei o 100 que tinha, somei com as entradas, 1.900. Deduzi as saídas, 1.200. Desculpa, 1.700, né? Então sobrou pra gente aqui quanto? R$200. Repetindo, eu pego o meu 100 que eu tinha, somo com as minhas entradas. Então 100 com 1.800 está dando 1.900. E eu deduzo os 1.700, que é o que eu vou gastar, o que eu vou ter que pagar. Então sobra no meu caixa R$200. Tranquilo? O saldo final de um dia, obviamente, é o saldo inicial do outro. Então eu termino o dia primeiro com R$200, apago a luz do laboratório e vou para casa. No dia 2, quando eu volto e acendo a luz, tem R$200, tá? Então sempre o saldo final de um dia é o inicial do outro. E isso você vai fazendo dia a dia, mês a mês. Perfeito? Maravilha. Isso é a previsão. Aí vamos comparar com o real, tá? Rogério, a previsão eu faço quando? Você faz no momento mais urgente que você tem. Hoje, senta lá e começa a fazer a projeção do seu fluxo de caixa. Você tem histórico do seu laboratório mês a mês, você sabe mais ou menos quanto você fatura mês a mês, você sabe quais são os meses melhores, quais são os meses piores, você entende a sazonalidade do seu negócio. Então coloca o primeiro ano aí, já projeta de janeiro até dezembro de 2020, tá? Projeção são números. Procura não chutar, procura usar as informações que você tem. Confesso, o primeiro fluxo, se você nunca teve, ele vai ser muito diferente o previsto do real. Mas garanto que em 2021, você seguindo isso, o seu previsto e real ele começa a ficar muito mais próximo um do outro. Ok? Legal. Então vamos lá. Já tinha essa visão, tá? Vamos imaginar que você fez isso aqui no ano passado. Então você já sabia que no dia 1º de janeiro, seu saldo ia sobrar R$200.
Vamos para o real. Comecei com R$100 nas contas e no meu caixa, perfeito. Recebimento. Planas. Quanto eu recebi efetivamente? Recebi R$400. Bingo. Recebi 200. Poxa, então o que eu projetei eu recebi. O Planas eu projetei receber 500, recebi 400. Por quê? Esses 500 estão errados ou não? Às vezes eles estão certos. De repente um cliente que ainda não te pagou R$100, por isso que realizou somente 400. Pô, então aqui no fluxo eu também começo a enxergar a minha inadimplência? Com certeza. E eu garanto para você que você tem muito dinheiro voando na praça, tá? Se você tem o controle de quanto tem de dinheiro voando na praça, menos mal. O problema é aquele que sabe que tem grana voando na praça, mas não sabe quanto é. Tá certo? Então, um fluxo vai te ajudar bastante. Articulador aqui, sei lá, você realizou 50. Treinamento, você estava projetando vender, sei lá, alguns cursos, você não conseguiu. Faturou 800. Quanto que gerou de entrada real? 400, com 200 dá 600, com 800 dá 1.400, com 50, 1.450. Então veja, você já começa a ter uma informação de comparação. Eu previa receber 1.800, mas recebi só 450. E aí você começa a estudar por que eu não recebi os 1.800. Ou o que eu projetei errado. Beleza? E as saídas a mesma coisa, gente. Tá? Você vai comparando. Tá? Vamos colocar aqui as saídas, que isso aqui geralmente não tem erro, né? O que tem que pagar, você já sabe o que tem que pagar. Tá? E vamos imaginar que você pagou. Você pagou tudo, ó. Então, esses 500 de gastos variáveis, bateu com o que você projetou. O aluguel também, tá? O que pode acontecer é você não pagar uma conta. Só que você vai pagar um dia. Aí esse dia que você pagar, você encaixa na coluna da data que você pagou. E, obviamente, com juros, porque o atraso de uma conta que vence no dia, sendo paga em outro, vai acabar gerando juros, multa, tá? Legal. Internet. Vou imaginar que eu não paguei internet. Esqueci de pagar a internet. A energia 100. Então aqui de gastos fixos, ó, eu paguei 1.100. Quanto saiu no total? 500 de variável e 1.100 de fixo. Então saiu 1.600. Vamos ver o nosso saldo de caixa real. Comecei com 100, entrou 1.450. Então eu estou com 1.550, ok? Só que saiu, ó, 1.600. Então esse meu caixa ele ficou negativo em R$50. E coloca entre parênteses, porque ele ficou negativo. Como é que eu começo ali o dia 2? Real, ó. E assim sucessivamente. Tá certo, gente? Então o fluxo de caixa é uma baita ferramenta. Baita ferramenta. Tá? Você pode ter um sistema no seu laboratório que já possibilita você fazer isso aqui. Tá? É só digitar os pagamentos e recebimentos que o próprio sistema vai te gerar um relatório desse. Rogério, eu não tenho sistema, eu tenho sistema, mas eu não gosto de usar porque é muito difícil, eu uso mais aquela parte de logística e tal. Faz no Excel, que é uma planilha de cálculo. Muito simples também. Rogério, eu também não gosto muito desse negócio de informática, sabe? Eu me atrapalho. Saída. Essa não tem desculpa. Compra uma agenda para o teu fluxo de caixa. Não para anotar os compromissos, só fluxo de caixa. E a agenda já tem dia a dia. Coloca lá entradas, faça isso aqui na sua agenda. E controle dia a dia. Chegou no final do mês, gente, é só você puxar o total para saber o mês, tá? Você consegue enxergar dia a dia e o mês. E o mais bacana de tudo, quando você completar aí 12 meses, você já vai ter um histórico financeiro do seu laboratório de 1 ano, tá certo? E aí sim você tem o controle financeiro. Você sabe onde está gastando dinheiro, você sabe no que está te gerando entrada de dinheiro. Você consegue enxergar onde o seu laboratório é bom em fazer dinheiro, ok?
Lógico que tem todo um aspecto, né, da saúde, isso a gente não discute, isso é inegociável. Quando você está fazendo o aparelho, você está pensando, obviamente, na boca do paciente, do seu dentista, né, do seu cliente, enfim, isso é inegociável, tá? Mas a gente também não faz isso tudo para não ter retorno. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, além de ter essa missão de entregar um bom aparelho, né, levar saúde para o cliente do seu cliente, você também tem que ter grana, tá? Isso também é indiscutível. Então a gente tem que ter essa visão também de negócio, porque senão você não sobrevive, beleza? Então a aula de hoje eu mostrei aqui o funcionamento de um fluxo de caixa, tá? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu vou começar a te dar algumas ferramentas para gerenciar isso, para você saber quanto que você precisa faturar naquele mês para você ter lucro, tá? Quanto que eu preciso faturar para pagar minhas contas fixas. Legal, né? Então você vai começar a ter ferramenta de gestão. E são continhas que você vai fazer muito simples. Você não precisa ser matemático, não precisa ser contador, não precisa ser nada. São contas muito simples. E eu vou te explicar aqui como é que faz. Mas que vai fazer total diferença no seu negócio. Tá bom? Garanto para você. Então, espero ter te ajudado nesse vídeo, tá? Não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal clicando aí e acionando o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E se gostou, deixe o seu like. Isso ajuda a fortalecer o canal da Sobota e a gente produzir cada vez mais conteúdo para te ajudar aí no seu laboratório. Te vejo no próximo encontro. Sucesso, um grande abraço, valeu!